está recaindo sobre eles e sobre nós também aqui na tua casa. Também te rogamos por todas as nossas igrejas co-irmãs que estão reunidas nesse momento, clamando pelo teu nome e adorando o teu nome. Assiste-os também naqueles lugares. Fica conosco, nos abençoa, fala ao nosso coração essa noite, que possamos sair daqui tocados pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Assentem-se, queridos. Nesse instante nós vamos assistir então aos avisos dessa semana. Preste bastante atenção para você ficar informado, inteirado do que está acontecendo, vai acontecer em nossa igreja. Olá, preste bastante atenção nos avisos a seguir. Neste mês, o tema da nossa série de mensagens é Uma Jornada para a Esperança, uma exposição bíblica do livro do profeta Abacuque. Hoje, ouviremos a mensagem Expectativa pela Resposta do Céu, e no próximo domingo, também às 19 horas, ouviremos a mensagem Um Clamor pelo Avivamento da Obra. Não perca! Todo domingo de manhã, às 9h30, temos a EBD Kids, que começa com um delicioso café para crianças até 9 anos. Traga o seu filho. E para os adultos, também às 9h30 da manhã, teremos a abertura da nossa escola bíblica dominical, com liturgia ao estilo clássico. No dia 20 de setembro, às 3h30 da tarde, acontecerá aqui na nossa igreja o Chá de Primavera, realizado pelo Ministério de Mulheres. Não perca essa oportunidade de passar um tempo agradável com as suas irmãs. Para comprar o seu convite, procure a Emanuela ou a Cleudilete. E não se esqueça, toda quarta-feira, às 19h30, é Quarta com Deus. Para ficar por dentro de todas as nossas atividades, curta a nossa página www.facebook.com/pppg. Até mais! Muito bem, estão aí os nossos recados. Apenas quero reforçar, a pedido do Ministério de Mulheres, a nossa igreja, esse chá, café das mulheres, próximo sábado, dia 20, às 15h30 aqui na igreja. O custo é de R$15 o convite. Então, quero desafiar as irmãs, por favor, peguem hoje o convite, já é sábado que vem. Não deixe de participar desse momento muito especial, hoje com a Emanuela. A Claudiolete parece que não está aí hoje, Então, apenas com a Emanuela, procure e garanta já a sua participação. Muito bem, são esses os avisos. Então, nós vamos adorar o Senhor com um hino, vamos cantar o hino 10 do Inário Presbiteriano, Vós, criaturas de Deus Pai. Coloque-se em pé, adore o Senhor com o hino, adore o Senhor também com o seu dízimo, sua oferta, se você trouxe, consagre ao Senhor aqui nesse instante. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantar, ó louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, das bênçãos canta já, ó louvai-o, aleluia,
Aleluia, Deus, Senhor e Pai. Oh, louvai-o, oh, louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Oh, louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Oh, louvai-o, oh, louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode manter, nós vamos cantar a última história de novo. Ó, agora sim, o volume deve dar um 3 aí pra vocês. Agora o volume é muito mais voz aí. Vamos soltar, vamos lá, voz avançada. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Oh, louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Oh, louvai-o, oh, louvai-o. Aleluia, aleluia, Presbítero João, eleva a Deus uma oração. Deus amado, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de podermos devolver do muito que o Senhor tem nos dado, Pai. Pedimos também pela liderança dessa igreja, Deus, que nós possa estar administrando de forma correta para engrandecimento do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Você pode assentar. A nossa gratidão a você, que mais uma vez está conosco, nos visitando. Se renova sempre a alegria de podermos recebê-lo conosco. Mas hoje nós temos pela primeira vez, quer dizer, não é bem a primeira vez, né, Cláudio? O Cláudio está ali, dá um tchauzinho lá para o povo te ver. O Cláudio disse que casou aqui, né? Ou foi batizado aqui nessa igreja? Há muitos anos, né? Faz muitos anos, né? Ainda bem que você não branqueou os cabelos, né? O meu está branqueando, mas o teu não branqueio. Que bom, você é privilegiado. Né, Cláudio? Seja bem-vindo mais uma vez, que Deus te abençoe. Nós temos sempre a alegria de estar recebendo você. E se você está conosco pela primeira vez hoje e eu não pude percebê-lo na entrada, converse comigo, eu tenho uma lembrança para entregar para você, ok? Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Amém. Tempo de louvor, adoração, vamos glorificar o Senhor, vamos também abraçar uns aos outros. Coloque-se em pé, vamos cantar Ele é Contigo. Ele é contigo, onde você estiver. Ele é Deus, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. La, 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 la. La, 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 la.
o Deus que tudo pode fazer. E o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. É maravilhoso saber que não há impossível para Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Ele é contigo, onde você estiver. Ele é amigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. La 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 la, la 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 la, Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer, e o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. É maravilhoso saber que não há impossível para Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Ele é contigo, onde você estiver. Ele é amigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Amém. Como é bom ser abraçado, abraçar, e como é bom saber que o amor de Deus por nós nunca falha. É isso que nós vamos cantar agora. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
vento é forte e profundo o mar. Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Nós vamos cantar um cântico daquele antigo mesmo, né? É um cântico de guerra, tem que ser cantado com força, com alegria. Nosso general é Cristo. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Messias marchamos, sim, em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a construir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda a alma
inimigo nos resistirá. Que a tua palavra diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que ninguém tentará acusação contra os eleitos do Senhor. Meu Deus, mesmo que estejamos em situações difíceis, afundando muitas vezes, o Senhor nos carregará, nos tomará em suas mãos, não nos deixará submergir e nos concederá a vitória, Senhor. E a Ti nós queremos oferecer esse último cântico, professando, confessando, dizendo isso, reafirmando isso diante do Senhor e ao Senhor neste momento. Me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar. Então te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Olhos firmarei, se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és temores, tua forte mão me guiará. E quando o medo e o caos me cercam, tu és fiel, não falharás. Por teu nome clamarei, olhos firmarei, se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me para que eu tudo em ti confie, pelas águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme em tua presença, Jesus. Guia-me para que eu tudo em ti confie, pelas águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme em tua presença, Jesus.
Guia-me para que eu tudo em ti confie. Pelas águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme em tua presença, Jesus. Guia-me para que eu tudo em ti confie. Pelas águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme em tua presença, Jesus. Olhos firmarei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Senhor, entregamos esse louvor, essa nossa adoração ao Senhor. Esperamos que o Senhor se agrade, que o Senhor continue nos abençoando, nos visitando, falando conosco nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Sentem-se, queridos. As crianças podem vir à frente. As crianças, as professoras dessa noite. Lembrando que a tia Suzana, a partir de hoje à noite, ela está em férias, 10 dias de férias, logo estará de volta. Então vamos falar com o Papai do Céu, vamos orar então? Senhor, abençoa as crianças, Pai, em nome de Jesus. Fala o coração delas, ó Deus, que elas possam entender a Tua mensagem, sobretudo o Teu amor por cada uma delas. Abençoa os professores dessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe vocês. A palavra com o pastor Paul. Boa noite, irmãos. Uma jornada pela esperança. É isso que nós temos visto, aprendido nesse mês de setembro. E hoje, nosso tema é o seguinte: expectativa pela resposta do céu. Qual é a sua expectativa nessa noite? Quais as expectativas do seu coração para esse tempo na casa de Deus? Quero convidá-lo a, mais uma vez, fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e fazer mais uma oração contigo, meu querido. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de te adorar com liberdade, com alegria, sem preocupações, Deus. Obrigado porque
estamos reunidos na Tua casa para ouvir da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos resgatou. Obrigado porque o Senhor mudou a nossa história. Obrigado, Deus, porque o Senhor ainda tem mais para cada um de nós. Obrigado, Deus, porque os nossos sonhos são tão pequenos e incomparáveis com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado porque o Senhor nos deu a Tua palavra, que é viva, que é rica, que é santa, que é poderosa, que tem poder, ó Deus, para mudar a nossa vida, mudar a nossa história, para falar conosco, para encher o nosso coração. E nessa noite, Deus, nós queremos ser completamente, Deus, invadidos pela Tua palavra. Queremos ser tocados por ela, Deus, queremos ser ministrados por ela. Por isso, nesse momento que vamos estudar da Tua palavra, onde vamos ler a Tua palavra que será exposta, Deus, que a Tua presença, Deus, seja manifesta nesse tempo, marcando os nossos corações, falando conosco, agindo, Deus, de maneira sobrenatural. Porque a nossa expectativa, Deus, não está relacionada ao homem, mas está relacionada ao Senhor. Não temos expectativas acerca da ação do homem, mas temos expectativas, Deus, acerca da Tua ação e do Teu ministrar em nós. Por isso, fala conosco. A despeito de mim, Deus, homem pequeno, frágil, pecador, cheio de limitações, que a Tua palavra possa ecoar no nosso coração com poder, graça, unção, que vem do Santo Espírito do Senhor. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Nesse mês de setembro, o nosso desafio é nos aprofundar e conhecer mais acerca do livro do profeta Abacuque. Já demos início a esse estudo aprofundado do livro do profeta Abacuque na semana passada e vimos o capítulo 1 desse livro, que é um livro muito pequeno, apenas 3 capítulos, e vimos que Deus, diante da corrupção do reino do sul, o reino de Judá, decreta o juízo sobre o seu povo. Mas não decreta o juízo simplesmente para que o povo sofresse, mas decreta esse juízo para que houvesse arrependimento e transformação do povo de Deus. O reino de Judá vivia um tempo de absoluto declínio moral e espiritual nos dias do profeta Abacuque. Após o reinado do grande rei Josias, que foi um homem de Deus, que foi um homem que reinou perto de Deus, conduzindo o povo à adoração, e depois da sua morte assume o trono, ascende ao trono seu filho, Jeoaquim, que foi um péssimo rei. Jeoaquim foi um péssimo rei. Andou longe dos caminhos trilhados por seu pai, deixou-se corromper pelo poder, pela corrupção, e o pior, afastou o seu coração de Deus. E isso teve consequências drásticas na história do povo de Deus no reino de Judá, porque o povo inteiro corrompeu-se, afastou-se de Deus. E nas ruas de Jerusalém, nas ruas do reino do sul, no reino de Judá, o povo de Deus, o povo que foi tirado do Egito, o povo que provou de tantos milagres, vivia como pagãos, adorando a deuses pagãos, vivendo uma vida completamente longe do poder de Deus. Mas Deus decreta um juízo sobre Judá, dizendo: olha, vocês vão enfrentar um tempo difícil. Mas Judá não estava interessada em ouvir o que os profetas estavam dizendo. Eles estavam confiados em seu poder militar, porque eles tinham um poder militar, um grande poder militar, achavam que esse poder era invulnerável, confiavam-se também na sua posição geográfica. A cidade de Jerusalém está localizada no alto, imaginavam que ninguém poderia chegar até lá antes que fosse detido, e, por ser o povo de Deus, confiavam que Deus não iria desampará-los, mas o próprio Deus é quem estava decretando o juízo sobre Judá, para que houvesse arrependimento, para que houvesse quebrantamento e mudanças. E no final do capítulo 1, nós vimos isso na semana passada, na mensagem do pastor Marcos, nós vemos, depois de Deus falar com o profeta Abacuque, dizendo o que haveria de acontecer, o profeta Abacuque, ele se coloca diante de Deus e ele questiona a Deus
acerca daquilo que Deus estava por fazer. Ele fala com Deus, ele questiona a ação de Deus, dizendo, olha, você não é um Deus de misericórdia, um Deus piedoso, como você vai agir dessa maneira, usando um povo pagão para repreender o seu povo? E no início do capítulo 2, é o que nós vamos ver hoje, o profeta Abacuque está à espera de uma resposta. E aí, quero convidá-lo então, meu querido, para que já abra aí a sua Bíblia, lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, e nós faremos a leitura nesta noite, e vamos estudar do versículo 1 ao versículo 5. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja a sua gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Queridos, o capítulo 2 tem início com a resposta de Deus naquilo que Deus estava para fazer e realizar naquele reinado. E esses 5 versículos, são apenas 5 versículos que vamos estudar nessa noite, 5 versículos, mas que são extremamente ricos. Esses 5 versículos contêm muitas verdades bíblicas preciosas, importantes para a nossa vida, mas essa noite eu quero me ater a 3 verdades, nesses 5 versículos. Esses versículos falam de muita coisa, muito rico, mas eu quero me ater a 3 verdades. E o tema da nossa mensagem nessa noite é expectativa pela resposta do céu. Expectativa pela resposta do céu. E aí eu gostaria de te perguntar no início dessa mensagem, você está na expectativa de uma resposta? Você está na expectativa de uma resposta? Talvez resposta de homens. Talvez ao longo dessa semana você está esperando por uma resposta de emprego. Talvez por uma resposta de um diagnóstico médico. Mas a pergunta é se você está esperando na expectativa da resposta de Deus. E se você está na expectativa de uma resposta de Deus, eu quero falar de 3 verdades sobre isso, me baseando estritamente, exclusivamente no texto de Abacuque, dizendo o que o texto diz, falando o que o texto nos ensina. E a primeira coisa que eu quero dizer, se você está esperando, está na expectativa de uma resposta de Deus, meu querido, eu digo o seguinte para você, ponha-se na sua torre de vigia. Versículo 1, vou ler novamente, diz, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Queridos, uma característica comum aos profetas do Antigo Testamento é que eles eram detentores da mensagem de Deus. Deus, para falar com o seu povo, usava dos profetas. E a palavra profeta nada mais significa do que falar o que Deus está dizendo. E esses homens detinham, recebiam a palavra de Deus. Mas ao contrário do que muitos imaginam, os profetas, eles tinham sim a tarefa, eles tinham a incumbência de denunciar o pecado do povo. Eles faziam isso, como nós vemos
vários profetas denunciando o pecado do povo, repreendendo o povo, pregando a mensagem de arrependimento. Mas os profetas, eles tinham a mensagem de Deus, eles recebiam de Deus a mensagem, dizendo, olha, diga ao povo que se arrependa, porque lá vem o juízo. Mas os profetas, diante de uma mensagem como esta, eles se sentiam extremamente atacados, e o coração dos profetas era completamente destruído por uma mensagem como esta. Por quê, querido? Porque o profeta fazia parte do povo, o profeta amava o povo, e quando Deus envia uma mensagem dizendo, olha, lá vem o juízo, diga ao povo que se arrependa, o profeta vê o seu próprio povo à beira da ruína. E é por isso que nós vemos que o profeta Abacuque, diante da mensagem de Deus, ele diz, Deus, não é possível que é isso que vai acontecer, não é possível, Deus, que o Senhor vai fazer isso. E é por isso que no final ali do capítulo 1, ele questiona Deus. Abacuque estava olhando para uma situação terrível, e ele olhava para a cidade de Jerusalém, para o reino de Judá, e ele sabia que a situação era terrível e calamitosa, porque Deus já havia decretado o juízo. A situação era crítica, a situação era dramática, a situação era de desespero. Ainda que algumas pessoas, ou na verdade a maioria do povo, não percebesse o que estava acontecendo. E aqui, querido, nesse primeiro versículo, há algumas lições muito importantes para nós. Porque muitas vezes na nossa vida, querido, nós vamos enfrentar momentos de calamidade, de extrema dificuldade, momentos drásticos. E aí o profeta Abacuque nos dá uma lição maravilhosa. O texto que eu li, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, tem início com o profeta Abacuque dizendo assim, por-me-ei na minha torre de vigia, vigiarei para ver o que Deus me dirá. E aqui, queridos, há um segredo para a vida do cristão. Aqui, querido, há um segredo para a vida daquele que deseja andar após Deus. Quando o profeta Abacuque diz, por-me-ei na minha torre de vigia, ele não está dizendo assim, me colocarei na torre de vigia. E aqui, o sentido desse texto, o que o profeta está dizendo é que ele ia buscar o seu lugar de refúgio, o seu lugar de oração, aonde Deus há de falar. Pôr-se na torre de vigia não significava necessariamente ir até uma torre de vigia fisicamente, mas significava um desejo do coração, uma inclinação da alma, colocar-se na torre de vigia. Em dias de calamidade, e se nós estamos esperando a resposta de Deus, estamos na expectativa de Deus, nós precisamos ter a nossa torre de vigia. E a pergunta, meu querido, aonde é a sua torre de vigia? Aonde fica a sua torre de vigia? Quando foi a última vez que você visitou a sua torre de vigia? A Bíblia vai contar que diversos personagens tinham a sua torre de vigia. Quero ler alguns textos, passear pela Bíblia e comprovar o que eu estou dizendo, embasar o que eu estou dizendo. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33, versículos 7 e 9, por favor. Livro do Êxodo, capítulo 36, versículos 7 a 9. Diz assim, queridos, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E o Senhor falava com Moisés. Moisés, queridos, que tinha que administrar 1 milhão de pessoas, ele tinha uma tenda fora do arraial, longe da bagunça, longe do caos. E quando ele precisava falar com Deus, é lá que ele ia. Mas a outro personagem, Daniel, capítulo 3, versículo 10. Abra sua Bíblia lá, meu querido. Daniel 3, 10.
Aliás, Daniel 6:10, irmãos, perdão. Daniel 6:10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O profeta Daniel tinha a sua torre de vigia no seu quarto, mas Jesus, o próprio Cristo, também tinha a sua torre de vigia, e a Bíblia vai dizer inúmeras vezes que Jesus retirava-se para orar. Você não precisa abrir, mas lá no Evangelho de Marcos 1, diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam, e tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Queridos, se nós estamos na expectativa da ação de Deus, do falar de Deus, nós precisamos ter o nosso lugar secreto. Nós precisamos ter o nosso lugar de oração. Nós precisamos ter, querido, aquele lugar onde o caos lá fora não faz diferença, aonde nós podemos nos concentrar e nos entregar única e exclusivamente nas mãos de nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha a sua torre de vigia nas suas prisões. E o livro de Atos vai contar inúmeras vezes onde Paulo esteve orando, como lá em Atos 16, Paulo e Silas presos na cadeia. E o que eles fazem? Eles cantam louvores, eles exaltam a Deus e levantam sua voz. Queridos, muitos desejam ouvir a voz de Deus, muitos desejam receber a resposta de Deus, mas poucos desejam buscar a presença de Deus. E nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus se não buscarmos a presença de Deus. A presença de Deus é o que nos fará entender o que Deus tem para nos dizer. A presença de Deus é o que nos fará ouvir a resposta que vem do céu. Mas há uma segunda lição que eu quero compartilhar com os irmãos acerca desse texto. Se você está na expectativa da resposta do céu, primeira coisa, ponha-se na sua torre de vigia. Mas a segunda coisa é, ouça a resposta de Deus. Versículo 2 diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Queridos, o profeta Abacuque, ele não só ora intercedendo pelo povo, como ele faz no final do capítulo 1. Ele sabia o que Deus estava fazendo, mas mesmo assim ele ora, ele intercede pelo povo. Ele vê que a situação era drástica e ele intercede. Mas no começo do capítulo 2, ele espera de Deus uma resposta. Ele está esperando de Deus uma resposta. E o versículo 1 que nós lemos diz que ele sobe na sua torre de vigia, dizendo assim: e eu vou esperar a resposta à minha queixa. O que Deus tem para me falar? O que Deus tem para me dizer? O que Deus tem para me falar? E a resposta de Deus vem. A resposta de Deus vem. E nós não sabemos, queridos, quanto tempo exatamente o profeta Abacuque esteve orando. A Bíblia não deixa essa brecha, não há como saber. Não há como saber se o profeta Abacuque subiu e orou durante 10 minutos e a resposta veio. Não há como saber se o profeta Abacuque subiu, se colocou nesse lugar de oração e orou durante 10 dias e a resposta veio. Não sabemos se ele orou um mês, mas a resposta veio. E aí, queridos, aqui é uma outra verdade incrível da palavra de Deus. A pergunta para nós, para a nossa reflexão: você está esperando, está na expectativa da resposta de Deus. E para isso nós temos que orar, para isso nós temos que buscar, é um processo espiritual, é uma busca. Mas a pergunta é, querido, quando foi a última vez que você orou e se levantou certo de que Deus tinha falado com você? Quando foi a última vez que você buscou a Deus com lágrimas nos olhos e levantou da sua oração certo, não em dúvidas, mas certo do que haveria de fazer? E aqui há uma segunda verdade espiritual, bíblica, eterna, é que Deus não só ouve as nossas orações, como Ele responde às nossas orações. O profeta pede uma oração,
ele pede uma resposta, e a resposta vem. E qual era o significado da resposta para o profeta Abacuque? O significado da resposta era o seguinte, que Deus, ele iria agir de fato. E o profeta Abacuque recebe uma ordem, e a ordem era, olha, construa um outdoor, bem grande, grandão. Escreva nesse outdoor que haverá um juízo para o soberbo, mas aquele que é justo viverá pela fé. É isso, o versículo 4 diz isso. Eis o soberbo, sua alma não é reta, e nele não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Era essa a resposta que Deus estava enviando para o profeta Abacuque. Um outdoor grande, primeiro publicitário da história, Abacuque, né? Um outdoor. E lá estava escrito, Deus vem com o juízo. Mas agora, o que eu extraio disso é que Deus fala. E às vezes nós esquecemos que Deus pode nos responder de maneira específica. Deus pode responder a sua oração, querido, de maneira específica, de maneira clara, de maneira que você vai entender o que Ele está dizendo. E muitas vezes nós dizemos que cremos no poder da oração, nós cantamos isso. Há uma canção que diz, eu creio no poder da oração, eu creio nisso, eu creio nisso. Mas na hora de esperar pela resposta, às vezes o nosso coração diz o contrário. Às vezes nós tentamos encontrar respostas nas ações humanas e nas soluções do homem, quando a resposta virá do trono de Deus. O profeta Davi escreve o seguinte, no Salmo 86, versículo 1 a 7, eu vou ler, diz assim, inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva do teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois eu a ti clamo de contínuo. Alegra a minha alma, a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para todos aqueles que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, eu clamo a ti, porque tu me respondes. E eu quero dizer, queridos, 3 coisas sobre a resposta de Deus específica sobre a nossa vida. A primeira é que a resposta de Deus, ela nos traz discernimento. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Primeira coisa que quando nós oramos, Deus nos responde, e essa resposta nos traz discernimento. Mas a segunda coisa é que essa resposta nos traz paz. Deus é um Deus de paz, meu querido. E se você tem orado por algo, se você tem buscado a direção por algo, se não tem paz, é porque Deus ainda não falou. Mas se tem paz, esteja certo que Deus está falando. Filipenses 4,12 diz que depois da oração nós vamos receber o seguinte, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas a última coisa que eu queria dizer sobre a resposta de Deus, ela nos traz discernimento, ela nos traz paz. Mas em terceiro lugar, a resposta de Deus, ela não nos deixa ter dúvidas. Ela nos traz certeza. A Bíblia fala que que Gideão, antes de libertar o povo dos medianitas, ele pediu a Deus uma resposta específica. Específica, e a sua oração foi respondida especificamente. Tenha coragem para orar a Deus e para pedir uma resposta específica. Sabe por que muitas vezes nós não pedimos respostas específicas a Deus, assim como Gideão fez? Olha, Deus, se o Senhor está falando comigo mesmo, eu vou colocar a lã amanhã, e se a lã estiver molhada e a terra não, eu vou entender. E a lã estava. E no outro dia ele disse, Deus, se o Senhor fizer o contrário, eu vou entender. E Deus fez. Deus pode falar de uma maneira que você vai entender, querido. Mas muitas vezes nós não fazemos isso, porque nos falta coragem.
nos falta a fé. Ore com coragem e Deus vai responder. Mas, em terceiro lugar, encerrando essa mensagem, se você está na expectativa da resposta de Deus, coloque-se na sua torre de vigia, busque a Deus. Segundo, tenha coragem para pedir respostas a Deus. Mas em terceiro, lembre-se que a resposta de Deus se cumprirá no tempo oportuno. E agora quero que você volte comigo lá em Abacuque, capítulo 2, para nós lermos juntos o versículo 3. Abacuque 2, versículo 3, está dizendo o seguinte: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Queridos, Deus responde à oração de Abacuque com objetividade e clareza. Abacuque entendeu que aquela resposta de Deus era clara, objetiva e imutável. Nada poderia mudar. O escritor Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte a respeito desse texto, desse versículo: essa visão apontava para o futuro. Ela descortinava o glorioso propósito de Deus em salvar o homem mediante a fé e não pelos seus pretensos méritos. É isso que Deus falou para o profeta Abacuque. Mas há uma verdade sobre o cumprimento daquilo que Deus disse que vai fazer. Porque perceba que Deus disse para Abacuque: olha, eu vou fazer, mas isso não vai acontecer agora. Isso não vai se realizar agora. E Deus é especialista em fazer isso. Deus diz: olha, isso vai acontecer, mas não é agora. Isso vai se realizar, mas não é agora. Davi vai ser rei, mas não é agora. José vai ser governador do Egito, mas não é agora. Jesus vai morrer pelos seus pecados, mas não é agora, naquele contexto. Ele já morreu, claro. Né? Há um tempo determinado. Os estudiosos dizem que Jesus veio na época perfeita. Os estudiosos, os comentaristas, os teólogos dizem que Jesus veio na plenitude dos tempos. Por quê? O contexto onde Jesus veio para morrer, ser sacrificado, era o contexto perfeito. A situação do Império Romano, a situação aquilo que eles chamavam da Pax Romana, Jesus pôde pregar com paz. A situação daquele mundo era o tempo perfeito. Mas sabe qual que é o problema, queridos? Eu e você, nós vivemos no tempo imperfeito. A gente vive no tempo do homem. A gente vive no tempo humano. E aí eu já disse várias vezes que existem duas palavras no grego para tempo. Uma é kairos e outra é cronos. Kairos se refere ao tempo perfeito de Deus. Perfeito, preciso, mais preciso do que um relógio suíço. Preciso. E o tempo do homem é um tempo imperfeito. O tempo do homem se baseia na concepção do homem acerca do tempo. O que é o tempo, queridos? O que é o tempo? O que são horas? O que são minutos? Os minutos, as horas, os minutos que estão passando aqui no meu celular enquanto eu prego, são apenas uma mera concepção humana sobre o tempo. Agora, o que é o tempo para Deus? Deus é eterno. Deus nunca foi criado. Deus sempre existiu. Deus é Deus. O meu e o seu tempo está baseado na relação que a Terra tem com o Sol, e o nosso dia se dá por conta do movimento da Terra em volta de si mesma, e o nosso ano se dá por conta do movimento da Terra em volta do Sol. É esse o nosso conceito de tempo. Agora eu te pergunto, quem criou o Sol? Quem criou a Terra? Deus criou. Por isso não acha que o teu tempo é melhor do que o tempo de Deus, querido. A gente precisa entender isso. A gente acha que o nosso tempo é o tempo perfeito, mas o tempo de Deus é o tempo perfeito. E o texto diz assim: essa visão se cumprirá no tempo determinado. Determinado por quem? Pelo próprio Deus. E aí, há de se cumprir no tempo determinado. Isso indica que Deus já assinalou que vai acontecer. Quando? Só Ele sabe. Só Ele é Deus para dizer quando vai acontecer. Segundo, não falhará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. João Calvino, falando sobre esse texto, diz o seguinte: este é o verdadeiro sacrifício de louvor, quando nos refreamos e ficamos firmes
na persuasão de que Deus não pode enganar e nem mentir, embora possa parecer por algum tempo que Ele não nos esteja levando a sério. Nós vivemos nessa cultura imediatista e alguns pregadores modernos inventaram um negócio de determinar a agenda de Deus. Tem pessoas que dizem assim, Deus vai agir hoje, Deus vai fazer isso hoje, Deus age no tempo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Martin Lloyd Jones, um grande homem de Deus, diz o seguinte, devemos nos desligar do problema e descansar em Deus. O grande professor e escritor, professor de Antigo Testamento, teólogo Charles Finney, disse o seguinte, a demora está apenas no coração do homem, pois da parte de Deus, Ele está elaborando os pormenores de acordo com o seu próprio plano. É preciso ter paciência. Não podemos apressar o propósito de Deus, nem retardá-lo. Ele se cumpre na hora indicada. A pergunta no final dessa mensagem é, você está na expectativa da resposta de Deus? Há quanto tempo? Há quanto tempo você está na expectativa da resposta de Deus? Eu quero te dizer que para você pode parecer que faz muito tempo. Pode parecer que Deus se esqueceu, que Deus não está agindo. Mas o fato é que Deus age no tempo oportuno, no tempo dEle, que é o tempo perfeito, o tempo de Deus. Que Deus te abençoe. E se você está esperando está nessa expectativa, coloque-se na sua torre de vigia, busque a Deus, ore a Deus, encontre-se com Deus, clame a Deus, vá para a torre de vigia. Segundo lugar, saiba que Deus pode te dar respostas específicas. Mas em terceiro, saiba que Deus pode agir e vai agir no tempo dEle. Amém? Coloque-se em pé, nós vamos adorar, a equipe de louvor pode posicionar-se. E após a oração, nós vamos orar com o pastor Marcos. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, abre as comportas dos céus. Vai
faz chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. vamos orar, feche seus olhos. Se você precisa de uma resposta do céu, estenda a sua mão nesse momento. Para que Deus veja o que você está fazendo como um sinal de pedido de socorro, SOS. Ó Deus, nós nos apresentamos diante de Ti. Como profeta, nós nos colocamos na torre de vigia, lugar de oração, porque cremos nesse método ungido que o Senhor deixou para que nós nos comuniquemos com o Senhor, para que nós nos apresentemos perante a Tua face e coloquemos a nossa situação, as nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos desafios, as nossas angústias, as nossas aflições, Pai. E o Senhor conhece cada vida aqui, cada coração. E nós cremos que o Senhor tem respostas. Assim como teve para o povo de Israel, o Senhor tem resposta para este povo. O Senhor pode agir, o Senhor pode operar. Conforme lemos no início, o Senhor é o Deus que opera maravilhas. Nós cremos em Ti. E o Senhor está vendo pessoas Te buscando, abrindo, estendendo as suas mãos, pedindo socorro, clamando, Senhor Deus, pela Tua misericórdia. E que o Senhor faça chover as Tuas bênçãos, a Tua graça, a resposta do Senhor, no Teu tempo, sim, porque cremos que no Teu tempo é tudo perfeito, é tudo formoso, é tudo melhor, e nós queremos
descansar nessa sabedoria que o Senhor tem. Louvado seja o Senhor. Nós te bendizemos e nós clamamos pela tua graça. Nós confiamos em ti. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, querido. Muito bem, queridos. Antes de nós encerrarmos o culto, nós temos que fazer duas coisas especiais ainda. Léo, vamos passar o vídeo aí. 3 minutos só. Tá? Acha aí. Enquanto o Léo acha o vídeo, eu quero louvar o Senhor. Na semana passada, eu fiz um desafio para a igreja em relação aos nossos cultos de quarta-feira. E na quarta-feira passada, nós pelo menos dobramos a frequência da quarta anterior. Mas não relaxe, tá? Vamos continuar assim, melhorando cada vez mais, porque é uma bênção. Só o domingo à noite é muito pouco para exercício da vida espiritual. É preciso mais. Então, quero desafiar você. Um outro desafio que eu quero fazer é aos jovens. Eu tenho observado um comportamento dos jovens que tem me incomodado um pouco. No domingo pela manhã, os jovens não chegam para a nossa abertura aqui. Eles chegam direto para a escola dominical. Graças a Deus que você vem para a escola dominical. Mas eu quero desafiar os jovens a virem, louvarem o Senhor juntamente conosco, aprenderem os cânticos antigos, os hinos tradicionais da igreja, que vocês é que vão manter a tradição, levar isso avante no futuro. Se vocês não estiverem aqui, não vão aprender. Então, quero desafiar os jovens. Próximo domingo, quero ver vocês aqui, dentro, no templo, às 9h30 da manhã. Há um ano atrás, o pastor Paul teve uma ideia inspirada por Deus e colocou esse ministério a cargo do Leonardo, Tobias e da Clarice. E eles montaram uma equipe assim que é 200%. É o nosso ministério de grudados, grupo de adolescentes, para quem não sabe, na realidade pré-adolescentes, de 10 a 13. Tinha uma lacuna na igreja, ninguém estava trabalhando com esse pessoal aí, que tem essa idade. E o negócio estourou assim, foi uma bênção extraordinária de Deus. Então, eu gostaria de chamar os grudados para que eles entrem aqui. Nós vamos assistir juntos o vídeo deles. Pode entrar, galera. A bandeira de Ponta Grossa não tem muito a ver com os grudados, mas é que nós vamos orar por Ponta Grossa daqui a pouquinho. Vamos aplaudir, os nossos grudados. Então nós vamos. É claro que tem muito mais, reúne em torno de 40, 45. Vem todo mundo aqui, Vamos lá, se você está nessa galera aí, tem participado, saia do lugar, vem aqui. Enquanto nós assistimos o vídeo, nós vamos apagar as luzes, fica melhor de ver, E vamos assistir o vídeo preparado pelo Leonardo. Because I'm happy.
Servir. Crescimento. Tudo de bom. Compromisso. Cuidado. Chamado. Yasmin. Transformação. Comunhão. Vinho e pão. Avivamento. Entrega. O Grudados deixa ele sem palavras. Alegria. Aventuras. Família. Disposição. Edificante. Quase caí. Santidade. Benção. Diversão. Amizade. Jesus. Deus. União. Amor. Família. Amigos. Congregação. Esperança. Amor. Liberdade. Diversão. Maneiro, engraçado e divertido! Muito bem, eu quero chamar também a equipe, né, o pessoal que tem trabalhado aí, que estão aqui, porque tem alguns que já estão trabalhando para o lanche que eles vão servir, já vou explicar. No final, mas pode vir cá. Glória a Deus pela vida de vocês, de 15 em 15 dias estão aí, se doando, se reúnem, programam, né, estrategicamente, sistematicamente. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu gostaria de orar, então, por esse ministério. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor fez surgir, ó Deus querido, esse ministério que tem trazido tantas bênçãos, tem trazido transformação, de fato, uma nova esperança, nova alegria, Senhor. Tem trazido oportunidades de Te servir. Louvado seja o Senhor pela vida do Léo, da Clarice, na coordenação, por todos aqueles que têm trabalhado, seja onde for, seja o que, ó Deus, cada um tem feito, seja qual a contribuição que cada um tem dado. Nós honramos ao Senhor, glorificamos a Ti e pedimos, ó Deus, que o Senhor recompense essas vidas. E nós pedimos que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a cada um desses pré-adolescentes, tem sido abençoado, tem sido, ó Deus, impactado pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu poder, ó Pai amado, que isso perdure e que eles cresçam espiritualmente, se tornem, Senhor Deus, servos valorosos do Senhor, líderes, pastores, missionários, ó Deus, missionários, pessoas bem-sucedidas no que vão fazer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos, Te bendizemos, entregamos essas vidas a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse bolo aí, depois nós comemos, tá bom? Podem voltar, queridos. Só fica alguém com a bandeira aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. E nós queremos orar agora também. Nós temos mais 2 casais da nossa igreja indo embora. Infelizmente, isso tem se tornado meio rotineiro, né? Aquele dia eu falei que alguns foram para Jaguariaíva, outros para Cães de Abreu. Agora tem uns aí indo para Inácio Martins. Quero chamar o Hudson, a Fran, as crianças estiverem aí, o Pedro, a Narena, estão embarcando amanhã para os Estados Unidos. E nenhum pastor gosta de perder membros, né? Então nós nos sentimos, por um lado, muito tristes. Mas se pastor não gosta de perder membro, imagine os pais, né? Como é que estão, imagine a família. E nós gostaríamos de chamar, então, a eles aqui. Chamar também aos familiares, né? Altair, Raquel. A Mari eu vi que está por aí, não vi o Sérgio, né? Eles venham aqui à frente. Quero chamar também a Simone, aqui em nome do
Ministério de Jovens Casais possa entregar uma lembrancinha aqui para os casais que participavam, né, deste ministério, mas que agora estão deixando. Você é palmeirense, às vezes meio chato, não estou brincando, né? Mas você vai fazer falta, cara, né? Vai fazer muita falta. A Fran, né? Pedro, a Narena, mas nós estamos aqui torcendo por vocês, orando por vocês. E de vez em quando entra na internet lá nesse horário, né, e nos assista aqui. Mas o nosso desejo é que vocês sejam bem-sucedidos, que Deus vá à frente e dê vitória a vocês, em nome de Jesus. A igreja se coloque em pé, nós vamos orar. Vamos receber a cesta com os pedidos de oração também. Senhor Deus querido, Pai amado, nós queremos orar, Senhor, pelos pedidos de oração, mais uma vez apresentar diante de Ti, Senhor. Que o Senhor se manifeste de forma gloriosa, Pai, extraordinária. Para que o Senhor dê respostas, conforme nós já oramos e pedimos. Ó Deus, nós queremos clamar pela nossa cidade, que está a bandeira, o símbolo da nossa cidade. Amanhã é aniversário da nossa cidade. Nós suplicamos, clamamos mesmo, pela graça extraordinária do Senhor, sobre o poder legislativo, judiciário, executivo, sobre o povo, sobre as pessoas que aqui vivem, Senhor. Que o Senhor traga da Tua segurança, estabeleça a Tua paz, a prosperidade, e sobre tudo, Senhor, que o Teu Evangelho cresça, progrida, se expanda, para que a igreja avance, triunfe. Ó Deus querido, para que a nossa cidade seja cada vez melhor. Abençoa, Senhor, a cidade de Ponta Grossa, em nome de Jesus. Ó Deus, por um lado, nosso coração está triste por esses irmãos queridos que não estarão conosco mais por um tempo, cremos nisso. Mas nós queremos clamar para que o Senhor os leve na Tua paz, na Tua segurança, ó Deus querido. Que o Senhor vá à frente, que o Senhor aplane os caminhos, ó Deus amado. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor alargue as fronteiras. Nós te pedimos isso. Abençoe, Senhor Deus, o Pedro, abençoa a Narena, abençoa, Senhor Deus, o Hudson, abençoa a Francine, abençoa a Júlia, abençoa a Clara, Senhor. Que eles vão na Tua paz, ó Deus. E que o Senhor traga consolo, conforto ao Altair, a Raquel, Senhor, a Tâmisa, ao Jordão. Que o Senhor traga o conforto ao Sérgio, a Maristela, a sua família, Pai. Em nome de Jesus. Que essa despedida seja por um breve tempo, Senhor. Que em breve eles possam estar juntos. Nós intercedemos, nós clamamos e Te louvamos pelo tempo que foram bênção na vida da Tua igreja, integrando vários ministérios, ó Pai amado, servindo a Ti aqui, nós Te louvamos por isso. E nós pedimos que lá eles continuem Te servindo e andando nos Teus caminhos e sendo bênção na Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós intercedemos, nós clamamos por essas vidas e pedimos que o Senhor continue os abençoando. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero só pedir para vocês ficarem aqui na frente, tá? Vou lá cumprimentar o povo, mas quem quiser abraçar vocês, vem aqui. Só antes disso, então, o Ministério de Grudados vai ter um acampamento
e eles querem baratear os custos de acampamento, então eles providenciaram para nós aqui cachorro-quente, bolo e mais umas coisas. Vai ser vendido, tá? A preço, com certeza, acessível para todos, e você vai ajudar, então, nesse ministério, a realização do seu acampamento. Faça isso. Eu sei que todo mundo, a grande maioria, sai, né, para comer fora, então faça isso aqui na igreja hoje. Recebam a bênção, queridos. E agora, queridos, amados do Senhor, ide em paz. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a bênção, a direção do Espírito Santo repousem sobre todos vós, hoje e para todos sempre.